Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de novembro, estamos na terça-feira, celebramos hoje a festa de Santo André. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Meu irmão, minha irmã, os episódios do Evangelho que fazem menção direta a André são muito poucos. Somente algumas vezes ele aparece explicitamente. No Evangelho de hoje, as palavras de Jesus ditas a André e a seu irmão são estas: segui-me. São palavras usadas para definir o discipulado. Entre os judeus, o discípulo se formava no seguimento do mestre. A vida do discípulo se plasmava aceitando o jugo que o mestre lhe impunha. Assim, há semelhanças entre o discipulado entre os judeus e o discipulado cristão. As semelhanças consistem nisso: entrar na escola de um mestre, viver com ele, aceitar seus ensinamentos e também a renunciar muitas coisas. Mas as semelhanças entre discipulado judaico e cristão param por aí. Há também grandes diferenças. No discipulado judaico, a iniciativa partia do aluno que queria se matricular em uma determinada escola. No discipulado cristão, a iniciativa é sempre de Cristo. Na escola dos judeus, os discípulos se tornavam discípulos na esperança de um dia deixar de ser discípulo para se tornar mestre de outros. O discipulado na escola de Cristo nunca passa. O discipulado é permanente. No discipulado judaico, a sorte do discípulo podia ser bem diferente da sorte do seu mestre. No discipulado cristão, quem segue Jesus deve aceitar a sorte que lhe tocou, beber o cálice que ele bebeu. O seu companheiro João narra a sua vocação com riqueza de detalhes. Quando João Batista indicou Jesus, que passava com a afirmação: eis o Cordeiro de Deus, André e João ficaram impressionados e ansiosos por conhecer o Messias. Eles começaram a seguir Jesus e este, notando que os dois o seguiam, convidou os dois a permanecerem com ele naquele dia. Esse encontro foi decisivo para André. Ele acreditou em Jesus e conduziu a ele o seu irmão Pedro. André disse a Pedro: encontramos o Messias. O apóstolo André é para nós um exemplo de desejo de conhecer Jesus, de seguir Jesus e de dedicação total até o fim. Pedro não esteve entre os discípulos do Batista. Pedro é uma conquista do seu irmão André. Já no primeiro encontro, Jesus, sem prévia informação, conhece e reconhece Simão e, com autoridade soberana, escolhe Pedro e lhe impõe um novo nome da nova função. Simão começa então a ser Pedro e terá que aprender a levar esse nome e encargo. André, por seu lado, não recebe proeminência na narrativa dos evangelhos. Porém, quando ele aparece, está sempre fazendo a mesma coisa, isto é, conduzindo os outros a Cristo. Foi André quem apresentou Jesus a algumas pessoas que queriam vê-lo. Mais ainda, através dele, de André, Cristo
pode fazer grandes coisas. De fato, Pedro foi escolhido por Cristo para ser pedra da igreja e foi André que deu a Cristo esse presente especial. Foi também André que levou o jovem com seu pequenino pacote de 5 pães e 2 peixes até Cristo. E Jesus alimentou 5.000 homens. Assim também podemos nós fazer. Como André, as pessoas simples e sem quaisquer dotes particulares podem fazer coisas maravilhosas para Cristo por intermédio daqueles a quem influenciam.